Fala galerinha, Gabriel Carneiro aqui com vocês e esse mais um vídeo aqui no YouTube e eu quero tratar sobre os motivos que enfraqueceram, o governo Bolsonaro e o que mudou do Bolsonaro de 2018 na base de apoio para o Bolsonaro agora de 22, O governo Bolsonaro, ou melhor, a candidatura de Bolsonaro em 2018, ela é acompanhada de pelo menos 5 grupos, O Bolsonaro, ele é fruto de 5 grupos que o ajudaram a eleger em 2018. O primeiro grupo é a ala lavajatista, que representava aquela indignação sobre os desmandos do PT, a questão da Petrobras, os crimes da Lava Jato e centralizou ali, de certa forma, no Bolsonaro, uma figura anticorrupção, uma figura anti-establishment, anti todo esse sistema. Então, os acontecimentos que antecederam 2018 fez com que a imagem do Bolsonaro falando contra a corrupção, contra o sistema, contra o centrão, etc e tal, fomentasse naquilo ali. Então, a ala da Lava Jato ajudou nesse sentido. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é a ala liberal, que tinha a representação do Paulo Guedes ali. Então, o Paulo Guedes trouxe uma ala mais liberal, o MBL na época, que não era tão enfraquecido como hoje, mas alguns grupos ali do aspecto mais econômico que, olha, já que o Paulo Guedes está ali, então um avanço. Havia na época um medo do Bolsonaro ter se mantido um cara estatizante, como ele era na década de 90, por exemplo, mas a imagem do Paulo Guedes trouxe uma espécie de ânimo. O terceiro grupo era a ala conservadora, representada ali pelo professor Olavo de Carvalho e os seus alunos, tá? Essa era o grupo que começa ali, o Ernesto, a Letícia Catel e alguns outros, os Vélez também na educação, algumas pessoas que estavam ali nesse meio que representava a ala conservadora de fato. O segundo grupo, poderia dizer que os pastores evangélicos, a igreja no Brasil em si, a católica, mas a evangélica mais forte. O Bolsonaro estava sempre perto de pastores, Feliciano, Malafaia, alguns bispos ali. Então, a igreja evangélica, os pastores fomentando aquilo ali, deu essa força também ao Bolsonaro. E o quinto grupo era a ala militar. Aquela coisa do início de fazer colégios militares, de muito general, o vice dele, o Mourão, Então, essa ala militarizada. Tá, então esses são os 5 grupos que ajudam a eleger o Bolsonaro em 2018. Só que o Bolsonaro vira presidente. E quando o Bolsonaro vira presidente, o que é que acontece? De imediato, logo no início do governo, tem um rompimento com o Moro, que representava essa ala lavajatista. E o que é que o Moro faz? O Moro vem dizer que o Bolsonaro vai interferir em relação às investigações, da Polícia Federal, e isso tem um primeiro rompimento no governo, porque a ala lavajatista, grande parte, abandona o Bolsonaro. E aí fica aquela coisa, traiu, não traiu, pega vídeo de reunião, gerou a primeira crise forte assim, nesse sentido, Então você tem o primeiro rompimento desses 5 grupos, que é a ala lavajatista. Consequentemente, pegou ponga nessa relação do Moro aí a galera liberal também, que boa parte abandonou. Paulo Guedes, ele continuou ali, tá fazendo um trabalho fantástico, diga-se de passagem, mas uma grande parte dos liberais também foram juntos com a linha lavajatista, meio que desacreditaram. O terceiro grupo eram os conservadores. E esse grupo também se rompeu no governo Bolsonaro. Eu lembro que teve um congresso que o Carlos Jordi fez, e o Carlos Jordi convidou o Silvio Grimaldo, E o Silvio Grimaldo é um dos principais alunos do Olavo. O Silvio Grimaldo passou um tempo nos Estados Unidos com o Olavo, é um cara, assim, um cientista político fantástico, é um cara que representa a ala conservadora atual viva, E o Silvio fez algumas críticas em relação ao englobamento e tal, e quando o Carlos Jordi abraçou o Daniel Silveira ali no evento, o Carlos Bolsonaro foi pro Twitter discutir com o Carlos Jordi por ter chamado o Silvio Grimaldo, que era um absurdo, e ali começam algumas farpas, Você tem o Ernesto Araújo, que teve que sair do governo após alguns conflitos em relação a Simone Tebet, salvo engano. Você tem a Letícia Catel,
que depois foi mais uma que teve que deixar o governo, né? Você tem o general Santos Cruz processando Olavo de Carvalho, né? O Santos Cruz processou Olavo de Carvalho, e que se o professor Olavo, infelizmente, não tivesse falecido, teria perdido o processo, porque o professor Olavo veio a público defender a Letícia Catel em relação ao conflito com o Santos Cruz, né? Então começa uma briga ali de uma ala militar contra a ala conservadora, né? E tem até um ditado que é engraçado, acho que é o Silvio que fala, que os militares, eles são como coelhos, né? Você chega numa diretoria ali no governo, um dia coloca ali um tenente para ajudar, no outro dia já tem 2, no outro dia tem 3 e vai igual coelho se reproduzindo. Quando você vai ver, o diretor ali já é um general de que saiu de ninguém sabe de onde, né? E aos poucos, a ala conservadora foi sucumbida pelos militares. O segundo grupo permaneceu com Bolsonaro até o fim, né? Assim como o primeiro. Então você tem ali os pastores, que estão ali com ele e tal, permaneceu até o final, não foi rompido, e a ala militar. A ala militar do governo Bolsonaro, a gente precisa mencionar que os militares, eles são historicamente revolucionários, né? Eles sempre têm a mentalidade que eles têm que estar à frente. O Brasil não pode ser regido senão por um militar, tem que ter militar na liderança significa um bom empenho, porque militares são os melhores na área, sabem gerir melhor a pasta, sabem conduzir melhor, e isso foi tomando até a ponto do governo Bolsonaro acabar em 2022 cheio de militar. Cada setor era um militar. Você tem infraestrutura, um militar, que era o Tarcísio. Você tem a saúde, o Pazuello, que era um militar. Todas as áreas do governo Bolsonaro foi sucumbido pela ala militar, né? E aí tem um problema, por quê? Porque esses militares que ficaram com o Bolsonaro até o final foram os mesmos militares que fizeram pouco agora no final, né? E aí criou a ilusão na população brasileira que, já que os militares estão com o Bolsonaro, os militares vão salvar o Brasil desse ativismo judicial, os militares vão salvar o Brasil dessa censura, quando os militares estavam nem aí. Até por sua formação positivista, eles não estão se preocupando como tá, eles querem fazer a corporação deles, né? Por assim dizer. Então esse conflito, o Bolsonaro termina 2022 após a eleição, o cenário perfeito, aonde o povo está na porta dos quartéis clamando Forças Armadas, salvem o Brasil, né? Às 72 horas, os milhares de enigmas, os códigos, né? O pendrive patriótico, várias coisas, aquela ideia de calma, alguma coisa vai acontecer, as Forças Armadas vão resolver o problema. E por outro lado, os pastores orando pelo povo, né? Calma, vamos fazer uma oração, Deus não vai deixar que o Brasil siga nessa. E os inúmeros atos proféticos pelo Brasil, os pastores muito de coração acreditando que algo ia acontecer, e no fundo o Bolsonaro acabou perdendo a eleição abraçado com a ala militar e a ala de pastores e a igreja evangélica, né? Então eu acho que o erro do governo Bolsonaro foi, primeiro, não ter focado no aspecto cultural, né? Não ter dado uma base, não ter escutado a ala conservadora, ter confiado demais nos militares, como se os militares fossem salvar o Brasil e auxiliar ele, e os militares acabaram deixando ele na mão, né? No fim de tudo. E se o Bolsonaro tivesse ouvido mais a ala conservadora, se o Bolsonaro tivesse dado mais voz a quem de fato queria mudar o sistema na raiz, não apenas camuflar, talvez o governo Bolsonaro tivesse sido muito melhor sucedido e não tivesse perdido a eleição, né? Só que, infelizmente, a ala militar tomou todos os aspectos do governo e deixou um sistema completamente aparelhado, tá? Então, eu analiso dessa maneira que se o Bolsonaro não tivesse dado tanta força para esse grupo, a esse setor, talvez estivesse hoje numa situação muito melhor. Tá bom? Mas me digam aí o que vocês acham dessa análise, se vocês concordam comigo, se discordam, podem comentar, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Grande abraço.